e 51 minutos. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Chegamos agora aqui no momento em que nós iremos aqui estar compartilhando com os irmãos a palavra de hoje, né? Você que chegou agora, obrigado pela sua participação. A palavra que nós vamos estar deixando para os irmãos nessa noite de hoje se encontra no livro de Números, capítulo 22, e o versículo 9. Você que quiser acompanhar aí conosco, Números capítulo 22 e o versículo 9. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Quem não quer viver algo novo, né, irmãos? O computador travou aqui, eu tô esperando o computador voltar ao normal aqui. Esse computador tem dia que ele tá uma bênção de Deus. A palavra que nós vamos estar deixando para os irmãos, Números capítulo 22, do versículo 9 ao versículo 12. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra e vem agora amaldiçoar, e porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, por enquanto é bendito. Essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra muito conhecida, onde, se fosse para a gente abordar o tema, a mula de Balaão. Vocês estão chegando agora, muito obrigado pela sua participação. Quando o povo do Senhor se encaminhava para a terra prometida, chegaram nas proximidades das terras dos amorreus. Então Israel enviou mensageiros a Seom, o rei dos amorreus, pedindo permissão para passar por suas terras e prometendo não se desviar pelos campos nem pelas vinhas e não beber a água dos poços, mas seguir pela estrada real até atravessar os seus termos. Então a resposta de Seom foi uma ação de guerra que, junto ao seu povo, enfrentou Israel em Jaz. E no entanto o Senhor, ele entregou os amorreus nas mãos dos israelitas, que os derrotaram
e tomaram posse de suas terras. Então nós entramos aqui na palavra. Depois disso, partiram os israelitas e se acamparam nas campinas de Moabe. Então viu, pois, Balaque, rei dos Moabitas, tudo que Israel fez aos amorreus, e temeu muito e se angustiou diante de Israel. Então Balaque disse aos anciãos medianitas: agora lamberá essa congregação tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque percebeu que aquele povo ele era determinado e imaginou uma forma de detê-lo, procurando de alguma forma diminuir a sua força. Então ele enviou mensageiros a Balaão, que se encontrava em Petor, dizendo: eis que um povo do Egito, eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. E veio, pois, agora, e rogo-te, e amaldiçoa-me. Então o povo, pois mais poderoso é que eu, para ver se podereis ferir, e o lançarei fora da terra. Então foram os anciãos a Moabe e Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e falaram com Balaão as palavras de Balaque. Então disse-lhes que passassem aquela noite com ele, e que lhes dariam a resposta conforme a palavra de Deus. E à noite o Senhor falou com Balaão e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão falou ao Senhor sobre o assunto tratado com eles. Então o Senhor disse: não irás com eles, e nem amaldiçoarás a este povo. E portanto bendito é que pela manhã Balaão transmitiu a orientação do Senhor aos anciãos, e eles foram embora. Então Balaque ele tornou a enviar novos mensageiros a Balaão, e dessa vez os seus príncipes mais honrados, os quais fizeram a mesma proposta dos que lhes atenderam. Mas Balaão ele respondeu que ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Mas rogo-vos que aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Então durante a noite o Senhor ele falou com Balaão e disse que se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Então apesar do Senhor já haver revelado a sua vontade em relação àquela questão, o coração do profeta Balaão já estava inclinado a seguir os mensageiros de Balaque, pois ele não resistiu às ofertas feitas por eles. E o que Balaão queria era continuar sendo profeta, mas sem perder aquela oportunidade. Então vem aqui o encontro de Balaão e a sua jumenta com o anjo do Senhor. Muito boa noite, nossa irmã Silvanira da Silva, obrigado pela sua participação. Um abraço também a nossa irmã Sofia Nascimento. Então pela manhã Balaão preparou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira do Senhor acendeu-se contra ele, por isso o Senhor enviou o seu anjo para se colocar no caminho como adversário do profeta. E lá adiante a jumenta viu o anjo do Senhor que estava no meio do caminho, com a espada desembainhada na mão, e desviou-se do caminho indo pelo campo. Então Balaão ele espancou a jumenta para fazê-la tomar o caminho. Mas
o anjo passou adiante e se colocou numa vereda de vinhas, onde havia uma parede de lado e de outro. E vendo, pois, a jumenta, o anjo apertou-se contra a parede, apertou o pé de Balaão contra a parede, pelo que tornou a espancá-la. Muito boa noite, a nossa irmã Zilda Costa, a paz do Senhor. Então, pela terceira vez, o anjo do Senhor, ele passou adiante, se colocou num caminho estreito, onde não havia lugar para se desviar. E quando a jumenta viu o anjo, deitou-se debaixo de Balaão. Então, irado, ele espancou violentamente a jumenta com o seu bordão, e o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse ao profeta: que te fiz eu, que me espancasse estas 3 vezes? Então Balaão respondeu: por que zombastes de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgasse desde o tempo em que eu fui a tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Então ele respondeu que não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo que estava no caminho, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. E veio a mensagem do anjo. Então o anjo disse: por que já 3 vezes espancasse a tua jumenta? Um abraço especial ao nosso irmão Edinaldo Alves, o irmão aí da nossa irmã Elianai Alves. Então, eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então, o caminho que Balaão estava trilhando não era o caminho da profecia e nem da vontade do Senhor, mas se ele fosse um servo fiel, teria percebido que naquele momento não estava bem, pois a sua jumenta viu o anjo e ele não viu. Aleluias. Então nós somos servos do Senhor e fomos chamados e não tínhamos nada quando ele nos chamou. Então, no entanto, ele nos capacitou e nos deu os recursos necessários para a realização de sua obra. Então, hoje a obra ela tem alcançado uma dimensão extraordinária, de modo que jamais nós alcançaríamos o que existe hoje com os nossos poucos recursos humanos. Mas é o Senhor que tem nos dado esse crescimento maravilhoso, e os recursos são do Espírito Santo. Então, de modo que as pessoas ao seu redor ficam admiradas, e muitos começam a querer interferir no andamento da obra. Mas o anjo, ele reclamou por Balaão haver espancado a sua jumenta por 3 vezes, e disse que o seu caminho era perverso. Mas Balaão, ele era profeta, e essa palavra diz a respeito de a nós, que servos do Senhor, homens que têm credibilidade junto ao povo do Senhor. Então a pergunta que o Senhor fez a Balaão é a mesma que está sendo feita a nós. Quem são estes homens e quem são estes homens que estão contigo? Então o caminho que o Senhor nos reservou não é de juízo. Não há acordo, pois o nosso acordo é com o Senhor, de modo que nós não podemos agredir a obra. Quais são estes homens? Quais são as suas facetas? Quais são os objetivos e quais são os seus propósitos que estão nos levando a nos desviarmos do caminho e do projeto de Deus, dos dons das revelações e daquilo que o Senhor tem nos orientado através da sua obra? Muito boa noite, Rosiane Alvarenga, muito obrigado pela sua participação. Então o Senhor, ele tem nos usado na sua obra, mas às vezes nós permitimos que as coisas da nossa própria natureza, a nossa personalidade, nosso temperamento e até a nossa razão nos seguem e passa a governar as nossas ações, nos tornando o nosso caminho perverso diante do Senhor. Agora eu te faço uma pergunta: o que eles vieram fazer
em sua casa. E qual era a sua intenção? Quais são esses pensamentos que nós permitimos que dominem a nossa mente e o nosso coração, que durma conosco, que passa a noite conosco, quando o Espírito Santo deveria ser o nosso companheiro cada noite, e nós dando sonhos, revelações, visões de coisas da sua obra? E quando as coisas não vão bem com o nosso caminhar, é preciso que a jumenta fale conosco e nos advirta. É quando o Senhor envia um irmão na sua simplicidade para nos entregar um sinal mostrado como está a nossa vida. E muitas das vezes nós não aceitamos o dom argumentando que aquilo é de coração do irmão, ou ao invés disso deveríamos dar glórias a Jesus pela sua misericórdia em nos chamar a atenção e nos corrigir. Então Balaão, ele estava em cima da jumenta e tentou se apossar de uma posição que não era dele, a de senhorio. Então eu estou por cima e você está zombando de mim, não está me obedecendo. Então Balaão, ele se embruteceu de tal maneira que ele espancou o seu animal que havia servido há tantos anos, com toda a submissão e sem nenhuma misericórdia. Então você tem que fazer o que eu quero, o que eu estou mandando, eu sou o profeta. Então ele assumiu uma posição e uma atitude que não foi do agrado do Senhor. Então aquilo foi uma perversidade e ele insistiu até por 3 vezes. Conclusão: a jumenta ela representa a função da obra na vida do homem, glória a Deus. A jumenta é ela que nos conduz no caminho. Então ela não nos leva para a morte ou para o juízo, e sim para a vereda da vontade do Senhor. Um abraço especial à nossa irmã Patrícia Alves. Obrigado pela sua participação. A paz do Senhor. Então a natureza da obra, irmãos, é a humildade, é da obediência, é da mansidão e da simplicidade. Então quando o homem ele insiste pelo caminho da desobediência, do dom, arrumado com o propósito de tirar vantagem para si, diante dele está o juízo. Então quando não é o juízo do presbítero ou do pastor, mas do Senhor, então não adianta a pessoa dizer que o presbítero não gosta dele, ou o pastor está me discriminando, ou ele não leu a minha visão, eu estava à frente e ele me tirou. Então quem estava ali diante daquela jumenta era o anjo do Senhor, com a sua espada desembainhada, reservada para Balaão por causa da posição em que ele estava. Nós precisamos entender isso, que há um juízo da parte do Senhor quando o homem trilha esse caminho. Pois a jumenta se desviou a primeira vez e apanhou, na segunda e na terceira vez também foi agredida. Então o homem, quando ele perde o discernimento, a crítica, a murmura e abandona a posição que o Senhor reservou para ele por causa de objetivos puramente materiais. Mas não adianta falar, ele bate na jumenta, espanca e depois volta a profetizar. Mas o juízo está estabelecido para eles, pois o anjo disse a Balaão que se sabe quem te salvou, foi a jumenta. Então muitas das vezes o presbítero ou o pastor chama, orienta, aconselha, dizendo que o caminho revelado pelo Senhor não é aquele, procurando abrir os olhos do irmão, como o Senhor fez com os olhos de Balaão. E a obra só nos tem dado alegria em tudo, então ela sempre trabalha para o nosso bem e nunca nos agride. Então por isso nós podemos agredi-la, não podemos agredi-la e nem espancá-la em circunstância alguma, fazendo-a sofrer. E para finalizar, nós só temos sido beneficiados pela obra, e as bênçãos do Senhor são benefícios que nós temos recebido
Então tudo vem do Senhor, não do presbítero e nem do pastor. O presbítero não recompensa ninguém, mas o Senhor sim. Pois Ele está pronto para abençoar o seu povo. Então essa é a palavra que eu deixo para a sua meditação nessa noite de hoje. Então voltamos aqui nos louvores, né, oferecendo para nossa irmã Neide Barbosa, que pediu louvor, prioridade, Comedian Lima. 23 horas e